Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos para este vídeo. E hoje vou falar de uma cultura nova aqui no canal, que é a cultura do alho. Cultura que também trabalhamos em nossa estação de pesquisa e que também temos aí clientes da nossa assessoria IPACER no Brasil trabalhando com a cultura do alho. E hoje, vamos falar nessa cultura sobre o manejo da bacteriose foliar. Talvez a doença foliar mais importante nos cultivos de alho aqui no Cerrado. Mas antes de você ver o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, toque o sininho para você ser avisado de novos vídeos e após a vinheta, confira. Eu estou aqui com uma planta de alho da nossa estação experimental de Rio Paranaíba. Tá? Veja que uma planta, ela está na fase de diferenciação, terminando a diferenciação dos bulbilhos do alho. E essa planta, hoje, ela está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 folhas emitidas. Ainda tem mais alguma folha aqui vindo, Então, este alho aqui está hoje ao redor de 65 dias, já vai terminar o processo da diferenciação. E eu estou contando aqui as folhas, porque para falar da bacteriose foliar, a gente tem que falar da duração das folhas. Tá? E o que seria a bacteriose foliar? É dar esses sintomas aqui que você está vendo. A bacteriose foliar tem como agente causal a Pseudomonas marginalis. Então você vai ver lesões, folhas amarelas com lesão encharcada, úmida. É bem típico da doença, como você vai poder ver aqui. Chega mais perto para você ver os sintomas. Inicialmente você vai ver como nessa folha aqui, ó, um lado da folha amarelo, outro ainda verde. Mas é uma doença muito agressiva. O que quer dizer agressivo aqui nesse caso? Ela destrói a folha muito rápido. E é um patógeno, uma bacteriose, favorecida por alta umidade e por alta temperatura, o que vai ter muito a ver com as táticas de manejo que eu vou falar mais à frente. E essa doença, sendo aí muito agressiva, fazendo a folha perder rápido, eu posso ter situação em que eu não tenho uma planta com tantas folhas como está nessa daqui. Algumas pesquisas do IPACER e mesmo números obtidos por agricultores de alho no Cerrado mostram que uma folha de alho representa entre 2 e 2,5 toneladas por hectare atualmente. Claro que técnicas de manejo no futuro a gente pode ter uma produção por folha maior do que isso. Mas nessa variedade aqui que está na minha mão, nessa planta da variedade Ito, normalmente uma folha equivale entre 2 e 2,5 toneladas por hectare. Ou seja, uma planta como essa daqui, que deve emitir suas 14 folhas, em tese, poderia produzir entre 28 até quase 35 toneladas por hectare. No entanto, se a gente tem uma perda muito precoce das folhas, devido a problemas nutricionais, ou no caso aqui citado, devido a problemas de doença, especialmente a bacteriose, nós temos uma redução sensível do potencial produtivo e também da qualidade do alho. Por quê? Para formar o bulbo futuramente, o que esse bulbo, ele vai ter os bulbilhos, ok? Mas a capa desse bulbo, o seu invólucro, eles são restos da folha. Então, se eu perco essa folha muito precocemente, eu vou ter um bulbo menos encapado, tá? Mais propenso a formar alho aberto, e com isso com menor valor comercial, porque é um alho que vai conservar por menos tempo. E para manejar essa doença, nós temos diversas táticas. Uma delas, muito importante, é a época de plantio. Plantios precoces são mais sujeitos à ocorrência da bacteriose, porque neles eu vou ter mais umidade e eu vou ter mais temperatura, condições favoráveis para a doença. Então, uma das formas é o escape. O que é escape?
eu cultivar a planta na condição climática não favorável ao patógeno. É uma das medidas de manejo da bacteriose. Uma outra medida importante é o gerenciamento da irrigação. Evitar irrigações muito frequentes, especialmente no período diurno. Porque o período diurno seria o período em que a planta teria condição de ficar seca. Então, se você faz a irrigação apenas no período diurno, a planta vai ficar molhada de dia e também de noite, que naturalmente ela fica molhada à noite. Então, talvez a irrigação noturna é uma boa prática para ajudar no manejo dessa doença. Uma outra boa prática é você definir bem população de plantas e principalmente o arranjo. Se você conseguir colocar o espaçamento entre fileiras de cultivo, né, como aqui mostrado, mais distante, você consegue ter mais ventilação e, com isso, menos problema de doença. Ainda, um outro fator do manejo é nitrogênio. Eu vou falar aqui em breve sobre manejo de nitrogênio na cultura do alho, abordando fontes, doses de nitrogênio, mas o nitrogênio é o macronutriente mais absorvido pelo alho. Tá? Na maioria das hortaliças, o nutriente mais absorvido é o potássio. No caso de alho, é nitrogênio. Ele é grande definidor de altas produtividades, mas a gente tem que ter um critério muito grande no uso dele. Por quê? Se por um lado ele vai estimular a emissão de mais folhas, folhas maiores e que vão durar mais tempo, o excesso pode deixar a folha excessivamente macia, tá? E essa folha macia, tá, mais sensível à ocorrência da bacteriose foliar. Então, avaliar bem a dose que você vai aplicar. É claro que lá no vídeo do nitrogênio que eu vou abordar, eu vou falar sobre os critérios do nitrogênio. Mas seja criterioso. Não basta fazer doses altas, porque a cultura tem a alta extração, alta demanda. Isso pode acometer em problemas de bactéria. Então, temos que ter estratégias mais eficientes para fornecer nitrogênio sem causar esse excesso. Também, nós podemos pensar no manejo dessa doença, a aplicação de cúpricos, são comumente utilizados, e de biológicos, especialmente alguns isolados, aqui eu uso a palavra, né, isolados de bacilos, que podem conferir proteção da folha. É claro que essas medidas, como aplicação de cúpricos, ou mesmo aplicação de biológicos, no caso, alguns isolados de bacilos, que tem essa função protetiva, ou seja, antes da doença acontecer. E elas só serão eficazes se você conseguir primeiro fazer aquelas medidas preventivas que eu disse. Ajustar bem o espaçamento, evitar excesso de N, não deixar a planta molhada de dia, tá? Essas medidas em conjunto, elas são importantes. Mas sem dúvida, né, dentro desse conjunto de medidas que eu disse, a época de plantio é de fundamental importância. Você deve procurar aí o plantio em condições aí mais frias. E no nosso caso aqui no Cerrado, nós temos uma janela de plantio de 60, 70 dias. No início dessa janela de plantio, lá no mês de março, nós temos temperaturas ainda muito elevadas, muito favoráveis e muitas vezes concorrência de chuvas. E quando você tem no final da janela, já em abril, maio, você já tem temperaturas mais amenas, e além da temperatura ser mais amena, normalmente a gente não tem chuva, ou seriam chuvas de baixa intensidade. Então, combinando isso aí, a época de plantio, espaçamento, linhas mais abertas, né, espaçamento entre linhas maior, você fazer um manejo correto do nitrogênio, com parcelamento, com doses corretas do nitrogênio, você procurando manejar a água de forma a ter irrigações noturnas e distância entre irrigações a maior possível, são grandes ferramentas para um bom convívio com a Pseudomonas. Eu digo convívio porque é praticamente impossível você não ter essa doença no cultivo do alho no cerrado, mas com essas práticas de manejo, você consegue que essa doença evolua de forma mais lenta, e com isso você tem uma maior manutenção de folhas até a fase final. Agora, após a diferenciação, no caso deste alho aqui, a gente espera um ciclo aí de 40 até 70 dias, isso vai depender da condição climática, época de plantio, mas aqui nesse caso a gente está esperando uns 65, 70 dias, e esse ciclo será assim se eu conseguir manter baixo
a intensidade de pseudomonas da bacteriose foliar após esse período aí de diferenciação. Então, espero que essas dicas sejam úteis para te ajudar a manejar a bacteriose foliar do alho. Nós temos experimentos em nossa estação experimental com essa doença. Nós produzimos relatórios para produtores, para companhias que produzem insumos, avaliando a eficácia de diversos produtos e práticas de manejo. Vocês podem acompanhar aí com produtores, associações, com empresas, esses relatórios e também conhecerem nossa estação experimental. Espero então que tenha gostado desse vídeo. Se ainda não deixou o like, deixe. Coloque no comentário quais assuntos você quer que eu fale sobre a cultura do alho. O que você sugere que a nossa estação experimental estude para te ajudar a produzir mais alho com mais sustentabilidade. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no Horta Online.